um podcast para mulheres com conversas sinceras que nos interessam. Olá, Lisandra Zanutto aqui para o nosso último episódio da primeira temporada do Pod Lis. E eu não poderia fechar a primeira temporada do Pod Lis sem um convidado de peso. E o convidado hoje é de muito peso. Bruno Zanutto, seja muito bem-vindo, marido, ao Pod Lis. Tudo bem, esposa? Tudo bem, Como marido? é que você tá? Eu tô nervosa. Eu tô um pouco chateado. Por quê? Porque fiquei sabendo que esse é o 12º episódio da sua temporada. Ah, tinha que ser o 11º. Exato. Não dá pra desgravar o de antes e botar? Tipo assim, esse é o 11º? O Bruno, então, esse que vos fala, é meu marido. E ele jogou a vida inteira, foi atleta de voleibol, e o número dele sempre foi o 11. Então, tudo tem que ser 11, não pode ser o 12º, tem que ser o 11º, né? Mas tá bom, vou deixar passar essa. Tá bom. Obrigada, viu? Tô feliz em encerrar a temporada com você. Obrigada por você ter aceitado o convite. Espero que seja bom pra continuar para as próximas temporadas, né? Claro! E Então, quem sabe, se você se comportar muito direitinho hoje, você volta na segunda temporada, né? Vocês não acham? Eu acho. Muito bem. Bom, eu achei que ia ser um podcast assim, que eu ia falar, vou entrevistar meu marido, né? Tipo, vai ser um bate-papo com meu marido, vai ser super legal, super tranquila. E agora eu tô bem nervosa, porque eu tô pensando assim, meu Deus, vai que eu faço alguma pergunta e ele fala alguma coisa que não poderia falar? Ai. Diga. Você tá mais nervosa com as perguntas que você poderia fazer ou com as perguntas que eu posso fazer de você? Não, peraí, você é o entrevistado. Ah, entendi. Eu achei que era um bate-papo mais informal, mas vamos lá. Bom, vamos lá. A gente pensou em várias coisas, né? Desde, enfim, ontem que a gente começou a conversar, o que a gente ia falar hoje aqui, e várias, foi muito engraçado, a gente falou de muitas coisas, mas acho que a ideia aqui, é claro que o meu trabalho é um trabalho direcionado para os relacionamentos, mas esse podcast é um podcast que fala do universo feminino, né? E tudo que diz respeito ao universo das mulheres. Então, a ideia é que esse papo seja um papo sobre relacionamentos saudáveis, relacionamentos, vida cotidiana, dia a dia, rotina, o que é bom, o que é ruim, o que para você, Bruno, funciona, o que você acha que é fundamental. Então, a gente vai falar de tudo um pouco. E é claro que eu pensei em trazer uma história para nos ajudar, né? E eu trabalho com a contoterapia, você sabe, nos meus grupos terapêuticos das lobas. E um conto que a gente trabalha no grupo terapêutico das lobas é o conto da mulher esqueleto, que é um conto justamente que fala dessas tarefas, dessas etapas que a gente tem que cumprir psiquicamente numa relação a dois, para que a gente consiga construir um relacionamento que seja de um vínculo profundo e saudável e de longo prazo. Então vamos ver, tá aqui, ó. Tá aqui o livro com a história, e aí a gente vou daqui a pouco me apoiar nele aqui. Mas antes de tudo, Bruno, queria que você então falasse um pouco aqui para a minha audiência que não te conhece. Claro, ela se conhece como marido da Lisandra, né? Mas, enfim, diga aí um pouquinho sobre relacionamentos e qual que é a tua intenção para o nosso papo de hoje. Bom, falar sobre relacionamento com você é complicado, né? Ainda mais aqui com a audiência. Mas complicado no sentido de, será que eu vou atingir o nível de profundidade que você tem de interpretação e tudo mais? Imagina. Então, primeiro, sou um grande fã do seu trabalho, né? Venho acompanhando o seu crescimento desde, acho que da sua formação lá na Itália, né? E já é falar de relacionamento e relacionamento que eu estou fazendo. Então, desde quando a gente decidiu juntos ali que você faria aquele esforço para finalizar a faculdade de psicologia na Itália. E você lembra daquele primeiro vídeo que você gravou? Lógico que eu lembro, mas eu pedi para você não me fazer chorar, e você já vai me fazer chorar no começo da entrevista. Gente, a Lisa tinha acabado de se formar, a gente estava entrando no digital, isso já vão fazer acho que 8, 9 anos. E eu lembro até hoje, né, o primeiro vídeo que ela foi gravar para o programa Separei Agora dela, eu fui expulso do parque, porque ela não conseguia gravar na minha frente. É lógico que mexia muito com a tua história, né, era história de separação, era não tão recente assim, mas mexia muito com algo que você queria curar, que você queria tratar, e já estava de certa forma, né? A gente já estava casado há uns 3 a 4 anos, a Maria Clara já era, não, até mais.
Tinha Clarinha Já já, tinha já, Clarinha. claro, era 2014, É, 2013, não, 2000, era outubro de 2014, meu é. primeiro vídeo do YouTube. Na verdade, eu acho que não era 7 coisas que anos. você queria resolver, né, na verdade, eram Era a minha história que eu ia compartilhar. era expor a sua história, E né, e isso eu sei o quanto foi doloroso. uhum, E no primeiro vídeo a gente estava num parque em Vibo Valença, no sul da Itália, lembra? lembro. Eu entrei, coloquei o tripé pra Lisandra, arrumei tudo direitinho, e ela não conseguia falar, eu estava atrás da câmera, né, ela olhando pra câmera, eu atrás da câmera, e ela falou: sai daqui, eu Não, preciso". depois de 3 horas tentando, né. Aí fui dar uma volta, peguei o carro, saí, Uhum, falei: "A hora que acabar você me liga". sim. E ali nasceu, né, foi o O primeiro primeiro vídeo do vídeo. YouTube. Aham. Tá Parabéns. online aí, quer dizer, tá disponível, né, no YouTube, acho que é outubro de ou enfim, final de 2014, foi o primeiro vídeo. Mas eu me emocionei quando você começou a falar disso, porque seguramente esse trabalho todo, ele só existe porque desde o começo você acreditava muito mais nele do que eu, né, no sentido de eu não achava que eu poderia construir isso, né, eu não achava que eu teria recursos, eu não achava que eu poderia ajudar pessoas a superarem uma separação, eu não achava, eu sempre falo isso para as minhas alunas, que isso, essa profissional que eu me tornei, né, e isso, esse trabalho que eu construí, eu nunca visualizei, eu nunca vislumbrei, eu não fui aquela criança que: "Ah, quando crescer eu quero ser médica, eu quero ser psicóloga e ajudar mulheres", não tinha isso claro, né. Isso foi nascendo e foi sendo construído a cada passo que eu dava. E o teu olhar, né, ao longo desse processo foi fundamental, assim, porque eu sempre pensava dentro de mim, assim: "O que que ele vê em mim que eu não vejo, né? Qual é esse potencial e essa força que ele vê em mim que eu não vejo? Mas se ele tá vendo, eu só vou confiar, eu só vou acreditar no que ele tá vendo, no que ele tá dizendo e vou seguir", né. Então me emocionei com isso. É claro que esse primeiro dia eu sempre me lembro, eh, porque foi muito difícil. Eu lembro que a gente gravou o vídeo depois de 3 horas, o vídeo, sei lá, tem 5 minutos. Mas ainda chegou em casa e você perguntou se podia subir e eu falei: "Não, ainda não". E eu acho que eu levei mais uma semana para conseguir subir aquele vídeo no YouTube, lembra? Eu Uma lembro. ou 2, não sei. Mas me emocionei por isso, assim, e cá estamos nós, né, 2014, a gente está em 2013. É, o resto da história vocês já conhecem, né. Aqui tá ela. Mas enfim, eh, estamos aí, vamos fazer 17 anos juntos, né. A gente se conheceu no dia do meu aniversário de 30 anos. Ele foi meu presente de 30 anos. E agora eu vou fazer 47 em junho. Eu era menor de idade na época. Mentira. Não, isso não é verdade. A gente tem 7 anos de diferença, então eu tinha 30 e ele tinha 23. 23. Engraçado que nesses Hã. últimos anos a diferença continua a mesma de idade, né, a gente não diminuiu Não isso. diminuiu? Mas engraçado, né, amor, nem parece. Nem Nem parece. Parece que você é parece. mais nova que eu. Não, o ruim é quando fala, não é que fala assim: "Parece que a Liz é mais nova que você, Bruno". O ruim é quando falam assim: "Bruno, você parece muito mais velho que a Liz". Aí acaba comigo, né, porque aí eu já As vou pessoas pra falam: uma "Nossa, mas casa você parece muito meio mais velho que diferente. ela". Aí ele já fica puto, né. Ah, tem que trocar, porque senão eu faço a conta, já vou pra 50 e aí não, Né, amor, vamos. não vale, não Acabei de vale. chegar nos quarentinha, deixa eu curtir um pouquinho. Muito bom, muito bom. Mas vamos lá, vamos falar da Mulher Esqueleto então? Porque senão Bora. eu não vou conseguir falar e vou chorar aqui o episódio inteiro e daí, Você vai né. chorar na Mulher Esqueleto também ou Não, não? claro que não. Então tá bom. Esse conto da Mulher Esqueleto, eu acho que eu já te contei algumas vezes, assim, né, nas nossas conversas, A gente já tal. leu uma vez junto. Já lemos Eu juntos, gostei é. muito do da costelinha que você falou, do outro Que conto, vem antes. Tem um conto que mas vem antes desse, que é o conto do Manauê, que tem a parte do cachorro que se distrai com as costelinhas, né. Sim. Não, mas esse não tem costelinha, tá bom. mas também tem esqueleto, que é a mulher Não, mas agora esqueleto. sem brincadeira, muito legal. Eu lembro um pouco disso, mas vamos Aham. revisitá-lo. Tá. A ideia de trazer esse conto é justamente, entender, se nós vivemos essas fases que ele fala, né, e de que maneira nós vivemos essas fases que ela fala, que são 7 fases, sete tarefas, psíquicas, ou eu acho que são 7 estágios, psíquicos, que à medida que a gente vai desenvolvendo, a relação vai atingindo um nível de profundidade muito mais intenso, o vínculo vai se tornando mais forte, né. Então a história, eu não vou contar tudo aqui, mas a história começa com um pai que atira uma filha de cima de um penhasco, ela cai no mar e durante muitos anos ela fica lá,
no fundo do mar, rolando de um lado para o outro lá o esqueleto dela, certo? Até que um dia um pescador que estava Já lá começa de forma chocante, né, um pai que já joga uma filha já sim, diz, o pai havia arrastado ela até o penhasco, atirado ao mar. E lá então os peixes devoraram a sua carne e atracaram seus olhos, enquanto jazia no fundo do mar, o seu esqueleto rolou muitas vezes com as correntes. Um dia, um pescador veio por ali pescar, certo? Eh eh, ele então não era daquela região, ele veio da região dele lá para pescar, não sabia que aquela era uma área onde todo mundo considerava meio mal assombrada por conta dessa história, e colocou lá o barquinho dele e pescou. E aí, enquanto ele estava lá pescando, de repente ele sente, né, a linha dele ser puxada e ele fala: "Uau, peguei um peixão". E quando ele menos espera, o que surge, né, quando ele puxa lá a linha, é a mulher esqueleto. Ele se assusta profundamente, começa a remar, remar, remar para ir para a terra, né, pra areia, e enquanto mais ele remava com mais força, o esqueleto dela que estava todo emaranhado naquela linha de pescar, começa a sair da água, assim, como se estivesse correndo atrás dele, mas na verdade ela não estava, era a própria linha e a velocidade do barco que fazia com que parecesse que ela estava indo atrás dele. Ele fica tão apavorado que vai correndo para o iglu. Essa é uma história do Polo Norte, né, lá dos povos inuits que moram nos iglus. Então ele entra no iglu dele e fala: "Meu Deus, agora tô salvo, né, agora eu tô aqui seguro". Pega lá a lamparina com óleo de baleia, acende a lamparina e quando ele menos espera, quem tá lá, assim, sentadinha diante dele? Ela, a mulher esqueleto, né. Mas toda uma costela para um lado, um braço para o outro, o osso do pé no pescoço, toda emaranhada. E à medida que ele se aproxima, que ele aproxima a luz dela, assim, ele percebe que aquilo que era tão assustador começa a ficar mais, visível, até que ela não é tão assustadora assim. Então, diante disso, ele começa a cantar uma música e a desemaranhar essa mulher esqueleto. À medida que ele vai desemaranhando, ele passa ali a noite desemaranhando ela, até que ele sente sono, pega a pele dele de dormir, entra na pele dele e dorme. Quando ele dorme, ele derrama uma lágrima. Ela, a mulher esqueleto já desemaranhada agora, né, se aproxima dele, sorve, bebe dessa lágrima e é como se ela tivesse, passado sede a vida inteira, assim, né. E, é claro, ela estava lá no fundo do mar e era só um esqueleto. Nisso, ela, eh, começa, coloca a mão no peito dele, tira o coração dele, começa a bater como se fosse um tambor. E à medida que ela vai batendo, o corpo dela começa a se encher de carne de novo. E ela começa a ter tudo aquilo que uma mulher tem: seios, aquela, meinho das pernas, o cabelo comprido. Quando ela se torna uma mulher de novo inteira, ela se deita ao lado dele, né, coloca o coração de volta ali, se deita ao lado dele e o final da história, assim, as pessoas não conseguem se lembrar de como aconteceu a sua primeira desgraça, né, dela. Dizem que ela e o pescador foram embora e sempre foram bem alimentados pelas criaturas que ela conheceu na sua vida debaixo d'água. As pessoas garantem que é verdade e que é isso que sabem. Essa história começa dizendo assim, ó: a incapacidade de encarar a mulher esqueleto e de desenredá-la é o que provoca o fracasso de muitos relacionamentos de amor. Então ela já começa assim dizendo: tem algo dessa história que é sobre as relações amorosas. Então basicamente, né, na conto lá nos meus grupos terapêuticos, a gente fica 3 meses, 4 meses, às vezes, só se elaborando nessa história. Mas a primeira coisa que ela traz, né, e talvez assim o cerne dessa história, é sobre a natureza das relações. E aqui todos os elementos desse conto são elementos da relação e a mulher esqueleto representa a natureza das relações amorosas. O que que é essa natureza? É uma natureza cíclica, é uma natureza de vida, morte e vida. O que vai totalmente contra aquilo que a gente espera das relações amorosas. Quando a gente entra numa relação amorosa, é claro que por conta de tudo aquilo que nos foi dito até então, né, a maneira com que a gente se formou ao longo da nossa vida, é que a gente vai encontrar alguém, e se for a pessoa certa, nós viveremos felizes felizes para para sempre. sempre, até que a morte nos separe. Tá, aqui talvez já esteja o maior engano e a maior falácia das relações amorosas, o felizes para sempre.
que é do nível do impossível. Porque ninguém é feliz o tempo inteiro, sozinho, quanto mais com alguém. Então, já a a própria a própria promessa de uma relação amorosa, ela já é do nível e da ordem do impossível, que é o felizes para sempre. Não tem como ser sempre feliz com alguém. E a gente tá falando disso sem colocar os níveis desse alguém, né, porque existe o Uhum, alguém idealizado, que é uhum, o começo da relação, uhum. né, e depois são camadas que a gente vai tirando Muito bem, até chegar você já foi na para o primeiro estágio aqui. Qual que é o primeiro estágio? Todo mundo sai para pescar e quando pesca, meu sai Deus! para pescar foi ótimo. Não, Eu vamos já pegar. ouvi sai para caçar, sai para pegar. Não, mas é que Eu acho que Florianópolis é entrou claro, é assim, porque a né. gente mora numa ilha. Eu acho que a Aqui a gente gente tem que sai para aqui a gente pescar. sai para pescar. Boa. E aí pode vir o quê quando sai para pescar? Pode vir sereia, Tubarão, tubarão e o resto piranha. eu já vou parar aqui. Aí é você que tá falando. Não, mas vamos aqui pensar nas fases, nos estágios da relação amorosa. Ela diz que a primeira fase é a descoberta acidental do tesouro. E é justamente isso, né? Quando você pesca alguém e você sai para pegar peixe para te nutrir, vamos pensar que o pescador, quando ele sai para pescar, ele está indo lá para se nutrir, para se alimentar e para se manter vivo. Quando a gente vai buscar uma relação amorosa, também tem essa coisa de eu vou buscar aquilo que falta, a parte que me falta, eu quero me nutrir desse amor. Sim. E aí, quando eu encontro alguém, qual que é? Quando eu me apaixono, qual é a ideia? Peguei um peixão, mas eu peguei um peixão mesmo. Mas peguei um peixão, né, e só que o que que acontece? Como você muito bem disse, a paixão, ela é condicionada e ela só existe a partir de 2 defesas psíquicas, né, que é a idealização e a negação. Então, num primeiro momento, eu não enxergo aquilo que o outro é, eu enxergo aquilo que eu quero ver sobre o outro, aquilo que eu projeto no outro. E aqui já começa um emaranhado nas relações amorosas, né. Então, a primeira fase começa cheia de vida, que é: "Meu Deus, encontrei a pessoa certa, tô apaixonada, ela é perfeita, ele é perfeito, ou ele é demais, ela é demais, ele é incrível". E aí a gente fica tentando se convencer disso, né. Uhum, E às vezes vem um feedback de fora que fala: "Olha, não é tudo isso, calma aí". Você fala: "Não, mas essa pessoa é aham, tudo". aham. E quando a gente e tudo não existe, né, pra começar por Sim, aí. você nunca vai encontrar tudo numa pessoa só. E quando a gente começa a idealizar essa pessoa e negar, né, que são 2 mecanismos de defesa, Uhum. a gente começa a criar a pessoa que a gente espera em cima daquela carcaça, se a gente pode dizer assim, Isso. E né. aí começa a vir essa é a natureza da relação. Então, o que que começa a vir à vida? As ilusões, as expectativas, o ideal da relação, o ideal do outro, o ideal de mim quando eu estou com esse outro, porque a paixão traz à tona o nosso melhor, né. E o ideal da relação não existe no começo, porque existe o ideal que você fantasia Aham. e o ideal que o outro fantasia. Isso, mas cada Então, um tem o seu ideal da cada um relação. tem o seu ideal da relação. Então não existe um terceiro ideal ainda consciente, vamos dizer, ele está ali, Uhum. né, mas o mecanismo não é visível para nenhuma das partes. Isso. E aí depois de um tempo, a gente sabe na literatura, né, que a paixão ela tem um prazo de validade. Então ela dura entre 9 meses a 18 meses. O que foi? Procurando O quê? o prazo. Seu Ah, não, não vale, não vale, não vem. Ele tá aqui me cantando, sabe, que de vez em quando ele tem umas as coisas assim. Ou todo dia. É verdade. Agora até me perdi, tá vendo, você me deixou sem graça. É que está muito longe o prazo É de que eu estava validade, né. falando do prazo de validade. Então, quimicamente, como a paixão ela é química, né, na literatura, a gente encontra que a paixão, quimicamente falando, ela dura entre 12 a 18 meses, o máximo 1 ano e meio. Claro que isso vai depender do contexto e e claro, da estrutura psíquica de cada um, tá. Mas ela vai acabar. Em algum momento a paixão acaba. E aí existe a possibilidade da construção de novo amor. Então esse primeiro momento onde a paixão acaba, já começa a vir as mortes. E o que que morre? É muito legal quando ela fala isso aqui, né. O que que já começa a morrer nesse primeiro momento? As ilusões, as expectativas, a voracidade, olha que lindo isso, a voracidade de querer que tudo seja só lindo o tempo todo.
porque é isso que a gente espera, né? Quando a gente conhece alguém e a gente se apaixona, então se existe uma desilusão amorosa, é porque um dia houve uma ilusão amorosa. Mas vamos lá. Mas quem se ilude? Acho que esse ponto da ilusão, Bruno, ele é muito importante, né? Ah, Porque se eu estou desiludida, antes de eu me desiludir, o que que eu fiz comigo? Eu me iludi. Então, a desilusão amorosa, ela é de total responsabilidade de quem se iludiu A amorosamente. desilusão amorosa é responsabilidade de quem se iludiu. Exatamente, Ponto. ponto, exatamente. Mas o que que a gente faz? A gente coloca a culpa no Projeta, coloca outro. a culpa no outro. Isso. Então, Exatamente. entende quando aqui, né, a doutora Clarissa fala que a natureza da relação, assim como a nossa natureza, é uma natureza cíclica no sentido de não tem como uma relação ser boa o tempo todo, durante toda a vida dessa relação, né? E ela também não deve, obviamente, ser ruim o tempo todo, porque ninguém suporta viver uma relação de mortes o tempo inteiro. E essas mortes aqui no sentido metafórico, no sentido daquilo que internamente morre e nasce em cada um durante um relacionamento amoroso. Diga, Bruno. É importante falar também a grandeza da idealização inicial, né? Então, assim, não existiriam novas empresas, novas relações, ou novas empreitadas, ou novos desafios, Ah, novos sim, sonhos, muito sem bem. idealizar algo. Sim. Então, eu posso idealizar, por exemplo, o Marcelo, meu irmão, foi escalar o Everest. Uhum. Então, com certeza, ele idealizou uma coisa e chegou lá. E viver outra. Igual não era. Ou era melhor, ou era pior, mas com certeza ele viveu outra experiência, outra coisa. Então, isso numa relação, isso numa empresa, isso em qualquer coisa que a Em gente vai qualquer fazer, projeto, né, que ou numa viagem, nasce, qualquer coisa isso, que nasce, nasce a cheio de vida, idealização é extremamente importante. mas precisa estar consciente dela, né? Exato. Saber onde são. E aqui é legal, não é onde são as armadilhas dessa idealização. São as armadilhas que nós nos enroscamos ao longo da nossa vida e estão presentes. Ah, isso Porque, foi profundo. porque a gente vai repetindo. Isso, muito Então, bem. uma idealização, por mais que a gente fale a mesma coisa, é muito difícil a gente falar e conseguir enxergar exatamente a mesma coisa, Uhum. mesmo que esteja desenhado. Mas a idealização é uma forma de defesa, né? E para a gente poder identificar aonde estão os nossos perigos, aonde estão as nossas repetições, principalmente, leva um Uhum. tempo. Mas eu só queria falar, né, não vamos entrar tão profundo agora, que Sim. é necessária a idealização. A gente pode dizer que Não é não tem, necessária, não é necessária. ela existe, ela acontece. Ela acontece, e Mas não talvez vamos a deixar coisa ela mais de importante, patinho feio da história. não, a coisa mais importante é a gente estar presente para ela. Para um pisciano sonhador, Exatamente. você falar que a Não é, idealização não é legal, não pode, né? exato. Não, não é que não é legal. Ela não é nem boa nem ruim. Ela existe. Ela existe. Ela é uma defesa psíquica. Mas precisa chegar na realidade. Isso Pronto. vai chegar. E a questão aqui é para que a gente possa construir relacionamentos amorosos, para que a gente possa conseguir manter os nossos projetos, ter uma empresa, manter um plano, a gente vai ter que suportar viver a desilusão daquele ideal. Porque se você começa um projeto novo, dificilmente as coisas saem como você espera. Aliás, quase tudo na vida acontece diferente daquilo que a gente esperava. Vamos manter o nosso assunto no relacionamento. Vamos, claro. É que você que trouxe a empresa, tá vendo? Tá Já vamos vendo? Já começar uma vamos DR começar aqui. uma DR Já agora. vamos. É sempre assim, eu começo para um lado, você vai Vamos para o outro. voltar Não vai para o dar certo. Quem relacionamento. convidou quem chamou esse convidado aqui? Mas vamos lá. Então, eu queria só deixar bem claro essa primeira parte, porque eu acho que é bem importante a gente ter essa consciência. Então, a gente tem aqui, a gente vive imersos, né, no ideal romântico. O ideal romântico é o quê? A mulher certa e o homem certo, então eu vou ter a relação certa, a casa certa, a família certa para o resto da vida. Não, né? Num primeiro momento, todo mundo que se apaixona sente isso. Meu Deus, vou ser feliz para sempre aqui com essa pessoa e vai dar tudo certo. Só que a vida real nos diz que uma relação a dois, ela é construída de altos e baixos, né? Vida e morte. E talvez a gente se desenvolva numa relação quando a gente suporta psiquicamente e emocionalmente e no dia a dia viver essas fases de morte.
Porque tem coisas que estão morrendo em mim, tem coisas que estão morrendo em você, ilusões, ideais, desejos, planos, e tem coisas que estão morrendo na relação. Ninguém deseja o outro o tempo todo igualmente. As coisas mudam, né? A relação ela é cíclica, ela é orgânica, ela é vida e morte. E a gente tem bastante resistência às mortes. A gente acredita que quando numa relação a coisa começa a ficar meio cinza, nebulosa, é o fim dela. Talvez não seja o fim dela, talvez seja o fim daquele ideal. E se a gente se der a oportunidade de ver o que pode vir a seguir, né? Se os dois juntos, isso é uma coisa que eu também sempre falo para as minhas alunas, uma relação amorosa é construída a 4 mãos, não a 2, né? Não tem como só um tá ali implicado na relação e o outro não tá. Então, se os 2 estão ali dispostos a, de fato, viverem aquelas mortes e se abrirem, estarem disponíveis para uma nova possibilidade naquela relação, a coisa continua, senão a coisa pode empacar ali e ficar anos ali na frustração, na desilusão amorosa, ou cada um segue o seu lado e continua repetindo isso, os mesmos ciclos nas outras relações. Você que está trabalhando há muitos anos nisso, né? Basicamente só com relacionamentos. Você acha que existe um padrão de um casamento de quanto tempo médio essa realidade aparece, essa primeira morte aparece? Ou isso você já parou É, para pensar nisso? Já encontrou algum padrão? eu Ou acho não? que Depende da intensidade, depende do. eu acho que o que a literatura diz, então já deve ter bases concretas, né, empíricas, né, no que de fato acontece. Então, à medida que os hormônios, principalmente da paixão, né, a ocitocina, começa a ceder, começa a baixar esses níveis. Por que a gente sente borboletas no estômago quando a gente está apaixonado? Porque nós estamos inundados de um hormônio que é o hormônio do amor, que a gente Hum, chama, o hormônio do vínculo de borboletas afeto. no estômago. Borboleta no estômago. Quando a gente Legal. está apaixonado, a gente vê o mundo colorido, né? Então, tudo pode estar desabando, os boletos podem estar vencidos e você está lá plena. Mas não é? Você está lá plena, não dá nem boleto vencido, o cartão de crédito estourou, mas eu estou apaixonada, eu encontrei o amor da minha vida, não é assim? Então, é claro, né, estatisticamente aí entre 1 ano e 1 ano e meio, mas tudo vai depender do contexto, tudo vai depender da estrutura psíquica de cada um. Mas o que que é importante? Que isso vai acontecer o tempo inteiro na relação. Porque a partir do momento que esse primeiro nível de ideal começa a cair, né, você nasce um segundo, porque porque a gente nunca está com o outro ali nua e cruamente, assim como você também nunca está nua e cruamente diante do outro. A gente está aqui com todas as Uhum. nossas camadas, o nosso ego, a nossa persona. Mas enfim, dito isso, e olhando para nossa relação de 17 anos, como foi para você suportar as suas desilusões? Como foi para você e tantas, né, porque 17 anos eu posso dizer que já vivemos muitas crises, muitas, difíceis, que nos colocaram eh, em momentos de: "Será que a gente deve continuar junto? Será que não deve?". Eu queria te ouvir, porque ainda estamos aqui juntos, né. Tá querendo me analisar aqui no Não, não, podcast agora. não, porque depois eu vou dizer como foi para mim isso, Tá. enquanto mulher também, enquanto esposa do Aham. Bruno, e também alguém que também está tentando construir uma relação amorosa todos os dias, como é para mim toda vez que eu passo pelos ciclos de morte e vida nesse casamento. Vou falar do lugar de Lisandra, e aqui eu te convido a falar do lugar do Bruno, esposo da Lisandra. Eu acho que, a gente viveu um conto de fadas ali quando a gente se conheceu, né, porque basicamente, um pouquíssimo tempo que a gente se conhecia, eu recebi uma proposta para ir jogar no campeonato italiano, que era o meu sonho. Uhum. O campeonato italiano é a NBA do voleibol. Eu morava aqui em Floripa, eu jogava na CIMED de Florianópolis, a gente tinha acabado de ganhar um título brasileiro aqui, já era o meu 3º título, eu tinha cerca de 23 anos. Já fazia parte da seleção, algumas coisas, então assim, eu estava vivendo um momento de carreira muito bom, né. Eh, e aí eu acho que isso tem uma influência muito grande, porque ou teve uma influência muito grande no nosso relacionamento, porque a partir do momento que a gente, né, que você foi para a Europa comigo, a gente começou a rodar, não era tão nítido para mim o desgaste da relação,
porque a gente vivia tão intensamente o esporte, né? E o esporte são tantos altos e baixos, e naquele nível que eu já estava, né? Digo, um nível profissional, um dos campeonatos mais fortes do mundo, se não for o mais forte do mundo, e naquela época com certeza era. Era. É, eu acredito que o relacionamento tinha um espaço sagrado para mim, né? Que era o espaço do momento que eu saía da quadra, e você sabe o quanto eu me dedicava à parte, principalmente de treinar, e eu sempre gostei muito de me preparar para as competições, então o relacionamento era um local seguro para mim, no sentido que a gente tinha o Enzo, depois chegou a Maria Clara, então, assim, a gente não tinha tantos atritos, né? Assim, no sentido de... vamos dizer assim, não era uma vida real, no sentido de... não dá para falar que não era uma vida real, era uma vida onde eu conseguia sublimar Uhum. muito, né? Então, assim, eu estava extremamente realizado profissionalmente. Obviamente, os ajustes do relacionamento a gente, acho que compensava. E principalmente para a gente ter morado em cidades muito legais, Uhum. ter viajado muito, né? A gente morou, acho que em 10 anos, em 14 lugares Não, diferentes. foram 12 casas em 9 anos. 12 casas em 9 anos. Isso. E aí bota Itália, Polônia, fora minhas idas ali para Emirados Emirados Árabes, Árabes. mundo árabe, Hum. Ásia, enfim. Então a gente viveu de forma muito intensa isso. Acho que esse ponto, né, de começar a ter uma morte maior do relacionamento, né, assim, Hum. ter uma grande queda, eu acho que foi o momento que eu parei de jogar, Uhum. né? Então, Mas quando você olha, né, para as crises que você viveu nessa relação e que depois, de um jeito ou de outro, a gente contornou e sobreviveu àquela crise, né, mesmo tendo sido crises difíceis, como que você vê esse retorno, entende? entendo. Porque o que que eu percebo, assim, o que que a mulher esqueleto me mostra? E eu acho que talvez a gente só consiga, aderir à mulher esqueleto, né, o conto, quando você talvez já tenha até vivido essa experiência. Eu percebo que, a cada crise que a gente eu não sei nem qual é a palavra usar, que a gente Ó, vive, eu acho. Eu percebo que é como se essa relação, a nossa relação, fosse por um vínculo um pouco mais profundo, assim, é como sim, se sim. intimamente a gente se conectasse mais, sabe? Ó, então vamos lá, fazer uma construção melhor, assim. Eu acho que o grande gap, e a gente só conseguiu suportar esse gap, foi quando eu parei de jogar, a gente mudou de vida totalmente, Isso, né? E para isso aconteceram várias pequenas mortes antes, por isso que eu não consegui, acho que no primeiro momento, dar uma entendi. intensidade maior. Obviamente, quando a gente se conheceu, o Enzo já tava fazendo, né, 2 anos, tinha 2 anos e 8 meses ali, tava para fazer Isso, três 3 anos. anos. Tava de fralda ainda, né? Então, lógico que a partir do momento que eu entrei no relacionamento, onde tinha o Enzo, e eu tinha um desejo enorme que ele fosse meu filho sanguíneo, né? Uhum. O pai morava distante e basicamente ele veio com a gente, foi criado e sempre foi como um filho, e é para mim. Inclusive tem um caso muito legal que a gente vai precisar contar. Hã. O da psicóloga? O da psicóloga Ah, sim. Quer que eu conte agora? é melhor você contar. Então, como o Bruno disse, eh, quando a gente se conheceu e pelo fato de o pai do Enzo morar em outro país, então, basicamente era eu e o Enzo e desde a primeira vez que a gente se viu, a gente nunca mais se desgrudou, né. E a dificuldade no início foi fazer o Bruno entender que ele não era o pai do Enzo, que o Enzo tinha um pai, e preservar esse lugar, né. Mas tamanho foi acho que a nossa conexão e o desejo dele, né, de ser pai do Enzo e fazer parte dessa família, que a gente teve que fazer terapia para ele desassociar desse lugar, né. E aí então, um tempo atrás a gente começou a fazer terapia de Um tempo casal. atrás, tipo assim, Man 16 anos depois a gente foi fazer uma terapia de casal. É, isso. E aí eu falei isso, né, eu estava falando pra terapeuta, eu falei: "Então, aí no começo foi muito difícil, porque
o Bruno tinha ciúmes, o Bruno queria o tempo inteiro intervir, foi difícil ele entender que antes dele tinha ali um homem que era o pai do Enzo, né, e talvez até pela idade, pela né, não tinha ainda essa maturidade psíquica e afetiva. E aí ela disse: "E aí?". Não, e aí ele foi fazer terapia e ficou tudo resolvido, assim, graças a Deus ficou tudo bem. Daí ele olhou pra terapia dela e falou: "E aí, então ficou tudo bem, Bruno?". Ele olhou pra psicóloga e disse: ficou tudo bem, eu sou o pai do Enzo". Eu falei para outra terapeuta, ela me questionou, eu troquei de terapeuta e tá tudo Tudo certo. bem, Continuo eu sendo continuo pai dele. sendo o pai do Enzo e troquei de terapeuta, tá super resolvido, né. Mas brincadeiras à parte, É. foi difícil, mas a gente Eu acho que foi conseguiu. o primeiro grande desafio, né, Foi, poder lidar exatamente. com Da isso, nossa relação, sem né. dúvida A gente nenhuma. tinha um afeto muito grande, a gente convivia e eu acho que, naquele momento as discussões que a gente tinha, ou assim, os desajustes que a gente tinha era muito voltado a isso, né. Uhum, Então, essa acho que começou a ser a primeira parte de, vamos dizer, se pode dizer assim, uma morte, né. uhum. Eh, mas de verdade, comparado a esse gap que eu citei, né, do pós-carreira, eu tenho até dificuldade de lembrar as pequenas mortes, mas eu vou ver se eu lembro aqui no episódio Aham, Pequenas Mortes. aham. Não, pequenas e grandes, né. E Olha a o que ela sua? não, na verdade, a Na verdade minha eu sou entrevistado, você não vai falar? não, eu falei que, o que eu trouxe foi justamente isso, assim, o que eu percebo que toda vez que a gente superam uma fase de mortes, é como se o nosso vínculo na relação se aprofundasse, entende? Eu me sinto mais conectada, eu me sinto mais, vinculada no na nossa relação. É como se Cada vez intimamente mais. é como se quebrasse ou se abrisse mais um nível de profundidade, Uhum. que tem a ver com as próximas fases, né. Mas uma coisa que ela diz aqui que eu acho muito bonita, ela diz: "A recusa a permitir a presença de todos os ciclos da vida, morte e vida no relacionamento amoroso faz com que a natureza da mulher esqueleto seja arrancada do seu habitat para se afogar". E talvez essa seja uma coisa que a gente não queira nas relações, lidar com as mortes, com a morte da nossa ilusão, com o desejo de que tudo seja bom, de que o outro me entenda, de que o outro seja essa parte que me falta, de que o outro me faça feliz. Porque além de tudo, a gente coloca e projeta e deposita no outro essa responsabilidade. Não, você que tem que me fazer feliz, e eu tenho que te fazer feliz. Ou melhor, eu não estou feliz com você. Quando na verdade, ao fazer isso, eu estou terceirizando algo que é da minha responsabilidade, né. A única pessoa responsável por me fazer feliz sou eu. A única pessoa responsável por fazer o Bruno feliz ou infeliz é ele. O que eu posso, contar nessa relação e deixar claro, talvez, e comunicar é o que nessa relação me faz feliz, o que nessa relação não me faz feliz. Mas nunca esperar que o outro me faça feliz. E esse eu acho que é um grande equívoco nas relações. Você também acha isso? O quanto Depois de muitos anos de análise, sim. depois de muitos anos de análise, sim, eu digo a mesma coisa. Eu tenho É claro, eu digo o privilégio, né, sempre quando a gente passa pelo conto da mulher esqueleto, lá nos grupos terapêuticos, as mulheres dizem: "Ah, então a gente está ferrada, porque como é que a gente vai encontrar um homem assim?", né. Eh, a questão não é encontrar um homem assim, né, a mudança e a compreensão, ela começa na gente. Mas eu acredito que grande parte do fato de nós estarmos aqui hoje quase 17 anos juntos, tem a ver com também, Bruno, a tua disponibilidade de sempre estar buscando se desenvolver, se ver, se perceber. A nossa. A nossa, sim, é que eu acho que as pessoas já eu espero isso de mim, por eu ser uma psicóloga, por eu ser uma Entendi. psicanalista, então é o mínimo que eu posso fazer é estar me trabalhando para dar o meu melhor na relação. Mas a maior parte das pessoas não está presente para isso. Você não trabalha com isso, você, né, não teria, mas desde o começo você é um homem, que eu posso dizer, né, duro, você é um homem firme nas tuas certezas, mas você está sempre disposto a revê-las. Então, num primeiro momento, né, é difícil, porque você, fica duro naquilo, mas depois você faz esse exercício de se autoanalisar, de: "Mas será que existe um outro jeito de fazer isso? Será que tem um outro jeito de falar isso? Será que tem um outro jeito de lidar com isso?".
E aí, eu acho, Bruno, é nessa pequena abertura, tanto minha quanto sua, que a gente consegue ver qual é o nosso jeito. Entende? Que às Sim. vezes não é nem o jeito da Lisandra e nem o jeito do Bruno, mas é um terceiro jeito, que aí não é nem tanto o jeito da Lisandra, nem o jeito do Bruno, mas algo novo, que surge dessa interação e dessa disponibilidade afetiva, tanto sua quanto minha. Então, se eu pudesse dizer hoje, ou se as pessoas estivessem perguntando para mim qual seria o fator que eu considero chave na nossa relação, seria essa mínima disponibilidade das 2 partes de se perceberem, se olharem, se Uhum. reverem, né, em todos os sentidos. Na minha posição, na minha decisão, no meu jeito de pensar, de falar, de agir. Tem coisas que eu preciso rever e falar: "Não, eu preciso ajustar", e tem coisas que não. Isso é essencial para mim. Assim como eu acho que acontece com você, né. E Sim. você? O que você não pode copiar a resposta. Não pode copiar a resposta. Se eu te perguntasse agora, o que que você acha que é a base dessa relação que a gente constrói, assim, isso que dá o chão para a gente continuar caminhando? Para o Bruno, o que seria? É uma pergunta que a gente só vai conseguir responder até aqui, né. Até aqui, claro. Eu tô falando porque Aham. muda a todo momento e Todo veio mundo mudando aí nos isso. últimos anos, mas, acho que essa forma de poder me adaptar, essa forma de poder olhar de outra forma, ah, essa forma de estar aberto a repensar algumas coisas, e não estou falando essa forma minha, né, essa forma nossa de conduzir essa relação. E também acho que muito importante, em momentos de dificuldade que a gente já teve, como casal, a gente ter uma rede de apoio, né, Uhum. amigos Uhum. ou, né, terapeutas, né, Sim, ou buscar lugares ajuda. que a gente pode ir e um não substitui o outro, né. Uhum. Então, amigos que a gente possa ter uma conversa franca e aberta, um terapeuta que a gente possa querer entender algumas questões, e a busca do desenvolvimento, você trouxe como se fosse algo de responsabilidade somente sua, Uhum. mas é de responsabilidade de todo mundo se desenvolver, como pessoa, como cidadão, como pai, como esposa, Sim. né. Então, eu discordo totalmente do que você falou, eu acho Uhum. que é uma obrigação de todos. E um casal onde a gente tem um que se desenvolve e o outro que não se desenvolve, ele começa a ficar, de uma certa forma, desequilibrado, Uhum. né. Por mais que você se elabore no em determinado momento, se eu não estou me elaborando, você começa a ficar muito mais na realidade, deixando de idealizar algumas coisas, Uhum. enquanto eu continuo idealizando e repetindo padrões. Então, uma forma, né, de se manter juntos é não ter somente, os objetivos financeiros, os objetivos de vida, os objetivos, as metas que a gente fala, Uhum. mas também procurar se desenvolver, como pessoa, né. No final a gente está falando de pessoas, seja sempre, né, relacionamento, empresa, convívio, e Sim. acho que quanto mais a gente desenvolve essa habilidade, de lidar com pessoas, melhor a gente fica. Agora olha que legal, e como é que a gente desenvolve a habilidade de lidar com pessoas? Se a gente só vai com o outro Até até onde onde a gente vai consegue ir com a com a gente. gente. Sim. Então, Muito bom. aprender a lidar com as outras pessoas também é aprender, primeiro, a gente lidar com a gente, com os nossos anseios, com os nossos conflitos, com as nossas questões, dentro de um relacionamento igual o que a gente está falando aqui, mas eu vejo como uma obrigação, acho que não é uma obrigação ética, moral, não é isso. É assim, se você quer ficar junto com uma Consigo pessoa há muito mesmo, né. tempo, e se você quer conviver com você É. É, mesmo claro. por muito tempo, e o que quer dizer conviver com você mesmo, né? Aí estão todas as angústias, frustrações ou realizações, e se a gente não consegue entender isso e dar significado para algumas coisas, mesmo que você esteja sozinho depois de um relacionamento,
chega um ponto que você vai se deparar com um abismo, porque você não vai dar significado para nada, Uhum. né? Então, estagnar na vida é o caminho contrário, né? É não se desenvolver, é não buscar mais recurso, é não viver novas coisas com os casais, entre o casal, Uhum. né? E uma coisa bem importante, né? A gente falou um primeiro ponto que é buscar se desenvolver. E o segundo ponto é buscar ter experiências em casal. Uhum. Vamos viajar, Uhum. vamos jantar, vamos fazer algo que a gente quer muito fazer junto, vamos para a praia, vamos qualquer coisa. Uhum. Ou vamos madrugar vendo Netflix, ou vamos fazer um brigadeiro junto, vamos cozinhar uma coisa nova. Eu acho que o que eu vi, o que a gente conversou muito na pandemia, de algumas coisas que você trouxe que Uhum. mudaram muito dentro da sua conduta clínica ali, dos pacientes que vinham, é muito voltado a esse ponto de as pessoas se separaram muito, por quê? Porque elas voltaram a conviver, né? Então, num ponto aonde você não vive mais o relacionamento, então você não pode se desenvolver junto, quer dizer, você idealiza alguma coisa, mas vive outra, e Uhum. muitas delas fora do casamento, cada um vai para um lado. A Uhum. hora que precisam conviver juntos, então acho que 2 pontos, né, essa parte da convivência traduzida em experiência. Uhum. Não é convivência só, vamos acordar de manhã, vamos não, espera aí, o que que a gente quer fazer? O que que você tem vontade de fazer? Vamos fazer algo legal? E a outra parte é a gente poder, obviamente, se desenvolver. Acho que você falou coisas bem importantes. A primeira é a questão da rede de apoio e buscar ajuda. Eu lembro que logo depois que você parou de jogar, que a gente acho que teve a primeira grande crise na nossa relação e que veio à tona inclusive, né, talvez a possibilidade de a gente se separar. Eu lembro que Pela primeira pela vez? primeira vez, um dos seus melhores amigos, que você me contou isso depois, você foi conversar com ele, né, e falar o quanto você estava, enfim, você foi falar pra ele que você estava pensando em se separar, porque estava muito ruim a nossa relação. E aí ele disse pra você: "E você, como você tá?" Aí você disse: "Eu tô péssimo, parei de jogar, tô em crise, não sei o que eu vou fazer". Ele disse: "Como é que você espera que o teu casamento esteja bom, se você não tá bem?" E eu falei: "Caraca", tipo, Sabe o Kaká. sabe o Kaká, um beijo para o Kaká, né. E foi tão legal, né. Então, tem amigos, né, óbvio, amigos sábios, que nem o Kaká, Difícil, hein? mas olha que legal, né, ele te levou a uma reflexão sobre você, ele não foi falar: "Ah, mas por quê? O que que ela fez? O que que ela deixou de fazer? Como é que ela é?" Ele falou: "Mas e você?" Porque as pessoas gostam muito de apontar o dedo para o outro, né. "Minha relação tá uma merda por causa que o outro blá 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 blá". Como é que é? Mas e você? O Como que você tá para o amor? Qual é a tua disponibilidade para amar? Como é que você tá amando nessa relação? Porque é muito fácil a gente só projetar no outro aquilo de ruim que tá dentro de mim. Mas o quanto e a pergunta que ele te fez foi: "E você? Como é que você tá amando? Como é que você tá nessa relação?" "Pô, tô amando uma meleca, porque eu tô uma meleca." Então, esse caminho é o caminho mais rápido, o caminho de eu tô frustrado e ao invés de eu pegar o meu olhar e colocar para mim, né, deixa eu escavar aqui essas frustrações e ver qual é a raiz dela. Não, eu terceirizo a minha frustração, a minha infelicidade. Loco, eu projeto, eu Né, eu vou lá e deposito no outro a responsabilidade da deposito. minha infelicidade e, então eu vou arrumar um outro, porque esse aí já não tá bom, né. Mas enfim, o Kaká fez essa sábia observação, o que nos levou a passar por essa fase difícil. Outras fases já tiveram e a gente teve que contar, não só com amigos, mas, por exemplo, com uma terapeuta de casal, né. E eu acho bem legal a gente estar falando sobre isso, Bruno, porque a ideia desse podcast aqui não é mostrar que nós temos um casamento, uma relação ideal, perfeita, de contos de fada, como ele disse lá no começo e tal. Não, é uma relação bem comum, uma relação onde todo dia tem desafios, tem momentos bons. Então, às vezes, a gente acaba o dia muito bem, feliz. "Puxa vida, que dia legal". Tem dias que a gente acaba, tipo: "Me deixa sozinho, me deixa sozinha, vou ficar na minha, foi uma meu dia". Eh, e e é isso, né. Tem momentos que a gente olha e fala: "Puxa vida, eu quero muito passar o resto da minha vida com você". Tem horas que eu falo: "Será que isso vai ser possível?", né. Mas o que eu sei é que hoje esse desejo ainda existe. Porque aqui tem uma coisa importante.
A gente quer que o amor nos dê garantias, né, mas o amor não dá garantias. Mas o que que dá garantias? O nosso querer, né. Aliás, nada dá garantia, porque como é Ah, que você vai ter garantia, né? Não tem como eu garantir, Bruno, que eu vou estar com você para o resto da vida e vou te amar, e vou ser, fiel, devotada. Não existe como, porque eu ainda não vivi isso. Eu ainda não sei o que vai acontecer. O que eu sei é que hoje eu sinto isso no meu coração. Eu sinto o meu amor, o meu desejo, o meu querer, né. Se isso ainda existir daqui a 10, 15, 20 anos, isso vai ser uma possibilidade. Talvez daqui a alguns anos não seja mais. Mas o importante é que hoje a gente possa estar olhando e querendo isso um com o outro. Então acho que isso é uma coisa bem importante que você trouxe, né, a coisa de aonde é que você está buscando ajuda para que você fique bem, para que você esteja bem para essa relação. Porque se é, você não está bem na relação, não tem como se você não está bem com você, muito provavelmente essa relação também não vai estar bem, não vai estar boa. e olha que importante que de repente, para quem tá assistindo aí ou ouvindo, pode ter vindo um ponto de interrogação grande, né? Como assim? A Lisandra, a psicóloga dos relacionamentos, vai procurar uma terapeuta de casal com o marido dela. Sempre, E sempre. pode ser algo que para as pessoas faça: "Opa", mas é aí que a gente se desenvolve, né, a gente poder reconhecer que tem algo que a gente não está enxergando e precisa de uma intermediação profissional, Claro. né. Então, quando eu coloquei também: "Vamos conversar com amigos", um casal conversar com um amigo junto disso é muito complicado, se não for alguém que Sim. tem as competências para poder Ou que você conduzir essa confie, né. conversa, É. né. Então, isso é muito difícil e de ter, não quer dizer que não exista. Um grande abraço para o Nando, mas, a gente está falando de um amigo que é psicoterapeuta, trabalha com casais, a gente pode, às vezes, conversar com ele, assim como a gente tem a nossa terapeuta de casal, que a gente pode sentar e, é mais ou menos assim, falar: o "Que que a gente não está enxergando aqui?", Isso, né. porque lembrando que quando a gente está dentro da garrafa, é impossível ver o rótulo. Não dá, Então pode ser não eu dá. posso ser psicólogo, psicanalista, posso saber aqui o conto da mulher esqueleto de trás para frente mas não se aplica aos meus conflitos na minha relação e eu sempre vou buscar ajuda, sempre que for Você necessário. está falando algo que me fez fazer um link com grande parte da sua audiência, né, do trabalho que você começou a fazer lá atrás, que foi com mulheres que se separaram, onde é mais fácil, num relacionamento, a gente buscar uma ajuda de um terceiro. Então, assim, dentro da cabeça da maioria das pessoas, é normal você fazer terapia quando você tem um problema de casal. Quando as pessoas se separam, não tem esse conceito, assim, uma mulher não se separa hoje e fala assim: Mas eu "Olha, eu posso te vou falar procurar que uma assim, psicóloga, eu vou procurar uma ajuda". mas a maior parte das pessoas, é difícil buscar terapia de casal, é difícil. É. É difícil porque a própria dinâmica da terapia de casal, ela é muito arriscada. Tá, mas vamos lá, Hum, eu tô num outro lugar, eu não vou tá, na pra dinâmica agora. tá. É um senso comum das pessoas dizendo, então vamos mudar então a questão. É um senso É comum as no nosso meio, pessoas tá, no nosso meio. não, mas assim, algumas pe A é maior no parte das pessoas não procura ajuda, Bruno, é porque nós convivemos com eu pessoas entendo, não é que isso que eu tô falando, eu tô comparando banana com banana, tá. Então é hã, assim, uma pessoa que tem dificuldade num relacionamento versus uma pessoa que se separou. É muito hum, mais comum aqui no relacionamento as pessoas falarem: "Bom, a gente pode tentar uma terapia de casal", do que alguém sozinho e buscar ajuda, e buscar grupo de ajuda, grupo de apoio. essa é a tua percepção? Essa é a minha percepção, Tá. essa é a minha percepção. Até porque as pessoas, de certa forma, existe um profissional envolvido e um investimento. As pessoas, quando têm um problema de casamento, elas investem em muitas coisas, né? Presente, Hum, chocolate, flor, viagem, presentinhos de novo, é, entende? não Então vamos tentar uma terapia de casal. Então a pessoa tenta, de alguma forma, trazer algo de novo. Agora, quando você se separa, pelo menos do que eu acompanhei do trabalho, quando a gente esteve junto na empresa esses anos eu todos, não tenho esses dados, assim, não, tá, mas o que eu vejo é que é mais fácil procurar ajuda sozinho do que na relação. Na ah, é? relação é. Geralmente um dos 2 não quer, geralmente é o homem que não quer. Os homens têm mais resistência a uma terapia de casal.
Então de repente eu falo Isso, por do isso que eu time do digo, bolinha aqui. essa é a percepção do masculino, Né? tá? Ou tua, né? Mas tem muito mais dificuldade por parte dos homens, né? Que consideram, tipo, como é que uma outra pessoa vai saber melhor da minha relação do que eu? Coisas desse tipo eu escuto, sabe? Por que eu vou pagar para alguém ficar ouvindo eu reclamar da minha mulher? Então as pessoas têm esse conceito, né? Então elas perdem a oportunidade de se elaborarem, de se desenvolverem e de ter um profissional que seja, que tenha um olhar, né? Totalmente voltado para ajudar essa relação a se construir, enfim. Mas vamos lá. Tá sério esse papo, hein? Meu Deus do céu! Próximo ponto da mulher esqueleto. Não, na verdade, Você a vai gente querer fazer um começou podcast por ponto, é isso? isso, muito bom. A Olha nossa só. primeira temporada, ela tá encerrando aqui, né. E a ideia é que na próxima temporada a gente possa trabalhar com os contos e elaborando. Então, já vou deixar aqui o convite para que você possa voltar na segunda temporada Vou e ver a com a minha gente esposa ir se é por possível. então tá, depois você checa com a agenda com ela. Mas agora eu queria então acabar, talvez, esse podcast de uma maneira mais leve, que não fosse tão densa assim. 3 coisas que você odeia na sua esposa. Traz aí uma faca, um rolo de macarrão, dependendo do que ele falar. 3 coisas que eu odeio na minha esposa. É. A TPM dela é Ai, não, que isso, insuportável. nem Olha tenho lá, TPM. isso chama resistência. A resistência dela quando eu falo da Negação, TPM, negação. a negação dela quando eu falo da TPM já são Hã, 2. tá. Não, uma só. Nem vem. Que mais? Ah, Eu tô vendo aqui nos olhinhos dele, ele falando assim: "Não, o isso eu que não que eu vou posso falar, isso eu não falar? posso falar, São isso perguntas eu não difíceis, posso né? falar". Eu posso ficar com uma coisa que você... TPM é mais fácil. Não, pode falar, eu vou pensar aqui 3 coisas que eu odeio a seu respeito. Mas eu amo... Eu Eu odeio quando eu não tô consigo. atrasada e você fica me chamando, odeio de manhã, assim, Meu porque Deus do céu, assim, só ele tá passo fazendo as vergonha. coisas dele, Só passo até vergonha, assim: compromisso. "Gente, faz meia hora que eu tô aqui pronto, você e a Clarinha estão indo", ele já sai pelo elevador. Odeio quando ele faz isso e a Maria Clara também odeia. Pronto, odeio marcar horário de viagem com a minha esposa, porque, né, se a gente vai pegar a estrada, por exemplo, Hã, de Floripa para São Paulo, se a gente hã. quer ir, ou se a gente vai visitar a família dela no Rio Grande do Sul, eu prefiro sair tipo 4h30 da manhã, que eu não pego o trânsito de saída de Floripa, não pego o trânsito ali em Balneário, ou indo para o sul, enfim. O começo da viagem é bom e depois, né, a gente chega quase na hora do almoço. Mas odeio marcar viagem com vocês e sair fora do horário. Não faz essa cara. A sua TPM A minha TPM, que mais? é... E isso. Ah, para, Bruno. Não, não é odeio, não gosto de ver você mal. Bonitinho. Não consigo te ver mal, assim, sabe? Uhum. Então são coisas que eu não gosto. Então é um estado seu, um momento seu que eu não me sinto bem quando você tá assim. Uhum. Odeio quando você tá assim. Porque eu também fico sem saber o que fazer, sem como, né, te ajudar. Na TPM eu sei que as coisas estão um pouco mais exaltadas, né? Então Uhum. eu já aprendi a relevar as coisas, né? Uhum. Então, Mas assim, vamos abrir um parênteses aqui, que eu acho que é bem interessante isso. Talvez isso tenha a ver, e aí pode conectar com vocês que estão ouvindo. Por que é tão difícil, às vezes, a gente ver o parceiro mal? Porque na maior parte das vezes a gente se implica naquilo e a gente se sente culpado. Será que eu fiz alguma coisa? Será que é comigo? Será que é porque eu tenho responsabilidade nisso? O quanto é não, mas difícil. mesmo que eu não tenha responsabilidade Eu e que sei, eu não pense assim, eu me sinto entendi. mal, mesmo sabendo que é alguma outra coisa que você não resolveu, não tá bem, ou alguma instabilidade ali no momento X, Uhum, né? Então não só onde eu me sinta culpado por algo tá, ou pensando isso. tá. Sim, porque aqui também tem uma armadilha nas relações, né, que é o quanto eu me sinto responsável por como o outro se sente. Então, nas relações tóxicas, por exemplo, isso acontece o tempo inteiro. O outro está mal-humorado, ou acontece alguma coisa, o outro começa a me tratar mal e eu me sinto responsável pelo jeito dele me tratar mal. Existe sempre essa coisa meio tóxica e atravessada, assim, o quanto é difícil se separar disso. Quando a gente vê o outro acordar mal-humorado, a gente já fica: "Puxa vida, será que eu fiz alguma coisa?", né, ou "O que está acontecendo?", ou
É complicado. Aqui pode ser um podcast também só sobre isso, que é um tema muito legal, e é algo que é determinante nas relações de casais, é conseguir separar esses afetos. É certo falar, e desde o começo do podcast eu queria perguntar isso, né? Que esse insight veio várias vezes, que existem, pelo menos o que eu estou enxergando, três, podem ter mais relações dentro de uma relação, né? Uhum, Que é a forma que eu me relaciono com você uhum, internamente. A segunda é como você se relaciona com você em relação a mim. aham. E existe uma terceira relação que é como ela realmente acontece, Isso, o nós. o É nós. o eu, o tu e o nós, que é essa terceira entidade, Então, que é a mulher esqueleto. olha só, Muito bem, Zanuto. a análise, você falou que eu vou virar Vai psicanalista em virar breve, vou psicanalista, vamos fazer, abrir vou um fazer. consultório para você, Tô já gostando. vamos começar. Mas olha só, Hum. é, no final desses 3 pontos, a gente quer dizer o quê? Que todas as projeções estão comigo e com você, e a realidade é outra, Claro, né. sempre. Por isso que é importante, igual a gente falou, ter um ponto de ajuda, ter um ponto de Tem referência, alguém que tá fora da porque garrafa. consegue ver, lógico, Isso. as nossas histórias aqui, o que a gente está contando pra gente, o que a gente está elaborando, ou não está elaborando, ou está repetindo, ou seja o que for, Uhum, e existe uma relação que tem um padrão que acontece, que geralmente as relações têm padrões cíclicos ou não, uhum, morte e vida, ou enfim, seja como uhum. for, mas é muito legal isso. 3 coisas que você ama na sua esposa. É fácil, né? 3 coisas que eu amo na minha esposa: ela é Hã. linda, maravilhosa, ela é uma F para quem não fez o MBTI ainda o teste, mas ela é extremamente afetiva, e eu amo conviver com ela. Eu amo ter ela de parceira, amo estar com ela todo dia. Que lindo. Que lindo, vai chorar também agora. Não, não vou chorar. Só tá quase. Agora É. eu vou perguntar pra você 3 coisas que você odeia do seu marido. Ai, muitas. Quando ele diz: "Chega! Agora chega!", ele tá brabo, assim, e aí acontece alguma coisa, ele bate na mesa: "Chega! Agora chega!". Mas esse "chega" É um italiano, é o né? italianão, né? Italiano vero. Isso, é. Outra coisa talvez seja Tem um essa basta também que já vem em tem o italiano. basta, é. É. Il Dio santo. Dio santo, é muito italiano, muito italiano. Então, acho que esse temperamento, é claro, né, eu vim de uma família que também tem italianos, mas lá em casa, né, era eu, minha mãe e minha irmã, então Aliás, somos italianos, né? somos os 2, é. E aí, então, quando o Bruno vem com esse vozão dele, 2 metros de altura, geralmente é uma coisa que me causa desconforto, né. Então isso, mas a gente vem ajustando isso, né, ao longo Bem, eu dos tô falando anos. fininho agora. Que mais? Odeio quando ele atrasa, porque ele tá falando de mim, mas ele atrasa pra caramba Temos que também. levar isso pra terapia. Temos que levar isso pra Próximo terapia. ponto. Que mais? Quem sabe o relógio resolva Um relógio, boa, marcar boa. Aqui, horário. ó, ganhou de Você tem aniversário, agenda né? você tem calendário pra eu Ah, marcar as coisas? tenho. Você tem? Ah, Não eu me vou começar a parece que você marcar. tem, Tá não. bom. Terceira Aí, coisa. a terceira coisa, eh, é difícil falar mal, né, mas quando a pessoa tá na frente, é mais fácil a gente falar pelas costas, claro. Você quer gravar um podcast falando mal do meu marido? Você Próximo é como falar mal do seu marido, né, pelas costas. Mas eu acho que a terceira coisa, talvez seja quando você, me perde de vista, assim, no sentido de é claro, isso acontece, é natural, né, mas então eu espero que você esteja me vendo naquele contexto, mas você não considera, não do jeito que eu gostaria, né, então é isso, assim, talvez. Aí nessas horas eu fico assim: "Ah, mas eu queria que ele tivesse feito isso", ou eu esperava que ele pensasse isso, ou entende? Agora eu vou fazer uma de terapeuta aqui. Hum. E isso é de minha Claro que responsabilidade. não, é minha, mas você perguntou o Muito que que eu não gosto em obrigado. você. Muito obrigado. É Leve claro. para análise Ah, isso também. vamos levar isso pra terapia de casal. Bom, estamos quase encerrando já Tá, e o esse que você ama, né? podcast. Vai falar só mal, Ah, vamos mas falar você não bem? perguntou? É pra responder o que eu amo? É, Eu amo a tua disponibilidade, de se ver, né, e de se refazer sempre que algo não tá dando certo nessa relação. Eu amo o teu olhar, o quanto o teu olhar, me fortalece, me dá confiança. Então eu amo me ver através do teu olhar
e eu amo, dentre tantas coisas, a tua generosidade. Assim, eu te acho um homem muito generoso nas tuas ações, na maneira com que você conduz a tua vida, faz as tuas escolhas. E sem dúvida nenhuma eu aprendo muito com você. Não vou falar mais para não ficar aqui chorando nesse podcast amoroso, romântico. Mas acho que foi bom pro primeiro, hein? Isso foi bom? Você gostou? Eu gostei. Foi bom para você? Foi ótimo. Lindo. Pra gente encerrar agora, eu queria eu queria ler alguma coisa que ela diz aqui, que eu acho que é bem interessante, né. Ela diz: "O que que não é belo nas relações amorosas? O que que não é?" Porque a relação amorosa é construída disso, do belo, do que eu amo no outro, do que eu amo em mim quando eu estou em relação ao outro, mas do não belo, né. E eu sempre falo, aqui para minha audiência, que teve até um podcast, um corte que viralizou muito, onde eu falo que amar nas Maldivas, em lua de mel, é fácil, né, é bom. O problema é amar no dia a dia, né. Eu digo que o amor se constrói no arroz com feijão e nos boletos para pagar. É aqui que é difícil. Então é claro que quando a gente conhece alguém, se apaixona, né, um homem desse bonitão, gatão, 2 metros de altura, é tudo que eu queria. Então é fácil amar o belo. É fácil a gente amar uma coisa bonita. É Amar fácil a o gente belo não é fácil não. Para, Bruno, tô falando sério. O belo, não o belo cantor, o belo, o besta. Ai, meu Deus do céu. Corta essa parte, Cadu, corta essa parte. Mas o difícil Sim. é amar o não belo da relação, né, Sim. aquilo que não é fácil, aquilo que porque todo mundo tem luz e sombra, né, todo mundo tem uma parte que é luz e uma parte que é sombra. Então amar a luz do outro, amar o olhar generoso dele, amar a amorosidade dele, amar quando ele acolhe, quando ele toda a torcida do Flamengo ama, mas e o não belo, né. Então ela diz: "O que que é o não belo?" A nossa sombra, tudo que está na nossa sombra, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas angústias. Mas ela diz: "O nosso próprio anseio secreto de sermos amados o tempo todo do jeito que a gente quer, também é o não belo. Porque eu não tenho que amar o outro como eu gostaria de ser amado. Eu tenho que amar o outro como o outro gostaria de ser amado, e para isso eu preciso sair de mim e olhar o outro, olhar o que que esse outro, o que que é o amor para o outro. Como é que o Bruno se sente amado, visto e valorizado, que é diferente de como a Lisandra se sente amada, vista e valorizada. Então, eu acho tão lindo quando ela fala isso, né. Então o nosso próprio anseio secreto de sermos amados o tempo todo do jeito que a gente quer e espera é o não belo. Desamar e mal amar são o não belo. A nossa negligência na lealdade e na devoção ao amor é não belo. Porque é justamente isso. Quando eu entro na relação e eu acredito que aqui eu estou segura, né, eu casei, pronto, ponto final, e esse talvez seja uma grande armadilha das relações, a gente para de ser devoto e leal ao amor. E o amor precisa de devoção. O amor precisa de lealdade, essa lealdade de eu acredito nesse amor, eu me dedico para esse amor, eu sou generoso nesse amor, eu sou generosa nesse amor. Então ela diz que a nossa negligência, com relação ao amor, à relação, é não bela. A nossa sensação de isolamento da da alma, da conexão, a nossa incompreensão, as nossas incompreensões, falhas e imperfeições psicológicas, bem como as nossas fantasias infantis sobre o amor, são o não belo. Então talvez eu queria, além disso, né, a natureza da vida, morte e vida, que dá luz, destrói, incuba, é considerada na nossa cultura o não belo. Então até isso, as crises nas relações amorosas, suportar as desilusões na relação amorosa, também é o não belo. Mas é aqui que se constrói um vínculo, é assim que se constrói um vínculo, ao contrário do que a gente acredita, que o amor é construído em momentos bons, em vinhos com, vinhos, e luzes, nos jantares à luz de velas, viagens, festa, balada. A gente acredita que é aqui que a gente constrói uma relação amorosa e um vínculo, não é aqui. Um vínculo amoroso e uma relação, ela se constrói são nos perrengues, é no não belo. É quando eu vejo o Bruno, talvez passando por um momento mais difícil da carreira dele, destruído, talvez sem autoestima, sem autoconfiança, assim quando o Bruno vê a Lisandra passando por um momento extremamente vulnerável, querendo desistir de tudo, lidando com os monstros dela, e ele está ali aprendendo a amar também essa mulher. Né, é quando eu preciso de ajuda
e a tua mão tá lá estendida, né. É quando eu vejo talvez o pior no outro, né, e aprendo a amar esse outro assim, né, com o que ele tem de melhor e com o que ele tem de pior, entendendo que, ainda assim, esse outro está tentando fazer o melhor que ele pode. Então acho que é assim que a gente constrói uma relação amorosa. Não é se apaixonando uma vez e encontrando a pessoa certa, né, mas se dando a oportunidade de se apaixonar muitas vezes pela mesma pessoa. E eu acho que essa é uma coisa que a gente vem do nosso jeito conseguindo, né. Então, que a gente possa se apaixonar muitas vezes um pelo outro, que eu possa contar com a tua mão aí do outro lado e que você também possa contar com a minha aqui do outro lado, e que a gente possa construir, quem sabe, mais 17 anos juntos. Obrigada. Obrigada não só pela parceria no casamento, obrigado pelo teu apoio e teu suporte e por estar sempre ao meu lado durante todos esses anos. Nos momentos bons, mas nos mais fodidos, nos mais difíceis, você estava lá. Te amo. Também te amo. Bom, a gente está encerrando esse podcast. Eu vou fazer o encerramento dessa temporada para você. E só espero que você volte mais linda, porque essa mulher, cada dia que passa, está mais linda. São 17 anos juntos e você está cada vez mais linda. Então, eu acredito que para a próxima temporada vai ser muito boa essa próxima visita minha aqui. Obrigada. Te amo. Eu adorei encerrar essa primeira temporada com você. Eu comecei com o Nando, né, que é uma figura masculina muito importante para minha vida, para nossa vida, para sua enquanto homem, para nossa enquanto casal, e encerro com você, que é hoje o homem mais importante na minha vida, né. Então, estou muito feliz porque esse podcast foi um grande projeto, assim, talvez nesse momento, nesses últimos meses da minha vida, o projeto mais gostoso, mais leve, que mais me surpreendeu positivamente em todos os sentidos. Então eu estou encerrando essa primeira temporada agradecendo, né, por todo mundo que fez parte dessa primeira temporada, a minha equipe, você por ter me dado apoio, e muito, muito, muito feliz e já cheia de ideias, inclusive a partir de hoje, por essa segunda temporada. Eu quero agradecer vocês que acompanharam, que assistiram. Uma coisa que me fortaleceu muito nesse podcast foi receber o feedback das pessoas que acompanham o meu trabalho, né. Então, a cada semana eu recebia, assim, muitas mensagens lá na caixa de entrada, no direct, no WhatsApp. "Nossa, Liz, escutei isso, escutei aquilo", ou as minhas pacientes, as minhas alunas dos grupos vêm para os grupos e falam: "Meu Deus, o podcast com isso e esse foi incrível". Então, muito obrigada por vocês estarem aí também dando apoio e reforçando esse trabalho, né. Tudo isso daqui tem um custo, não só financeiro, mas um custo emocional, um custo energético, muitas pessoas envolvidas. E é claro que tudo isso é para que a gente possa criar um outro tipo de canal de comunicação com um outro conteúdo que gere um outro tipo de valor na tua vida. E eu espero que assim tenha sido essa primeira temporada. Se encontramos na segunda temporada. Parabéns. Obrigada. Beijo para vocês. Até lá. Tchau, tchau.